Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Edilene dos Anjos da Habitar Invest e nós estamos com esse projeto aqui no canal Business da Habitária, falando sobre cenários e oportunidades, e hoje a gente está aqui para fazer uma entrevista muito especial. É mês de março, é mês da mulher e a gente não poderia de trazer uma especial mulher empreendedora, e a gente escolheu uma pessoa fantástica que a gente se inspira nela. Ela é arquiteta, ela é empreendedora, ela é guerreira, ela é uma fonte de inspiração pra gente. Juliana Loff, tudo bem, Juliana? Tudo bem, nossa! Se eu sou tudo isso, eu tô muito feliz com esses elogios. É um prazer estar aqui conversando com você. E presenteada, eu me sinto muito presenteada por essa oportunidade e por esse convite. Nós é que agradecemos, Juliana, a sua receptividade, aceitar o nosso convite, fazer parte desse projeto, né? Que o nosso objetivo é levar desenvolvimento, cenários, oportunidades, mas também contar histórias empreendedoras como a sua, né? Bom, é um e para ouvir essa história empreendedora, que a gente sabe que vem aí, são anos de luta, né? De esforço, de empenho. Então a gente quer conhecer um pouquinho da Juliana, quer conhecer um pouquinho da história da Juliana. Como tudo começou, Juliana? Conta pra gente. A Juliana nasceu em São Martinho, né? Em 85, eu estou já com 36 anos, vim de uma cidade interior, onde na minha adolescência meus pais se mudaram, vieram a Tubarão para trabalhar e a gente acabou vindo para cá por conta de oportunidade de estudo para os filhos. Mas a Juliana é uma moleca que gosta de brincar, que gosta de subir os morros de São Martinho. Então eu digo assim que a Juliana, na verdade, eu me vejo muito, né? Quem me conhece, né, sabe o quanto eu gosto de esportes radicais, de aventura. E eu digo que essa é a Juliana. Tem a Juliana, a empreendedora, a Juliana profissional e a Juliana moleca, que eu me vejo mais nessa Juliana moleca. E falando um pouquinho da tua história empreendedora, você hoje é arquiteta, uma arquiteta renomada, conhecida aí pelas empresárias, construtoras. Conta pra gente como é que nasceu esse projeto, essa ideia de ser arquiteta, né? Como você se identificou e conta pra gente um pouquinho dessa trajetória de sucesso. Então, eu vejo a arquitetura, uma coisa que eu sempre gostei muito de fazer, eu gosto muito de viajar, gosto muito de viajar. Eu digo que esse ano ainda, né, estamos ainda se adaptando a 2019, 2020, 2021, está indo na mesma onda, mas mesmo assim procuro sempre estar muito próximo. Mas de onde é que vem? Eu vejo o quanto a arquitetura ela tem a capacidade de modificar o local e trazer sensações e mudar a história muitas vezes de pessoas, de cidades e de história por conta da arquitetura. E a arquitetura eu sempre quando eu vou num lugar nossa, o que isso me transmite? Que sensação que isso me dá? O quanto ela pode melhorar ou influenciar o meio que ela está inserida, né? E na verdade eu sempre gostei, eu sempre fui apaixonada por arquitetura desde pequena. As minhas amigas mesmo falavam que chegavam lá em casa, todo mundo tinha revista em quadrinhos de gibi, né? E eu pedia para minha mãe revista de casas, que era o que eu gostava. Daí minha mãe sempre assinava a revista de casas e ali eu fui criando a minha história dentro da arquitetura, né? E quando alguém me perguntava, o que tu quer ser, Juliana? Eu quero fazer casa. Eu mesmo muito pequena não sabia o que era ser uma arquiteta, mas eu queria fazer casas. E eu sempre busquei sempre fazer o diferente. Me inquieta. Eu tenho, acho que, uma alma muito inquieta, né? Um espírito muito inquieto, onde o novo sempre, e o me reinventar, ou me superar, sempre é um estímulo para a minha profissão. Então, eu vejo que a arquitetura ela tem muito disso, né? A gente está se reinventando no meio, né? Fazendo com que realmente aquela arquitetura, aquela estrutura, ela realmente seja sempre uma nova experiência para o usuário, né? A arquitetura é um mundo fantástico, né? A gente se apaixona, eu também sou suspeita em falar, porque eu faço parte do mercado imobiliário, mas eu sou apaixonada pela arquitetura. Eu acho que se eu fosse escolher uma profissão hoje, eu seria arquiteta. Uma segunda profissão. Mas nunca é tarde. Eu acho que a gente sempre tem que, né, ir em busca dos nossos sonhos. Eu sou apaixonada por projetos, por construção, enfim, por isso que a gente está no mercado imobiliário, porque a gente faz o que ama, né? Legal. A gente gosta do que faz. Eu vejo assim, Edilene, que a arquitetura, ela é capaz de
mudar completamente a vida das pessoas, né? A minha história começou na arquitetura, eu acho que desde os 6, 7 anos de idade, e de lá pra cá não parou mais. Eu me formei em 2009, esse é pouco tempo, gente, pouco tempo, não fazem cálculos, por favor. Mas o meu escritório eu abri faz 7 anos, 6 vai entrar no 7º ano agora. E quando eu fui empreender, eu trabalhei um tempo ainda com meu pai, trabalhei em loja, eu já fui vendedora de imóveis e eu sempre gostei, eu queria montar um escritório, só que a gente fica assim, né? E aí, será que eu vou ter cliente, né? Eu vou abrir e vou ter cliente? Então dá aquele medo de montar um negócio, aquele frio na barriga, aquela incerteza, será que eu vou conseguir pagar as contas, né? E eu lembro uma coisa muito... E eu lembro de uma moça, uma vez... Por isso que eu digo assim, quando a gente vai montar um negócio, a gente tem que cuidar muito com o que a gente fala, sabe? E por quê? Porque às vezes a pessoa não tá na mesma sintonia que tu estás. E realmente todo negócio ele é difícil. Se tu for pensar no início, não adianta, todo negócio vai ser difícil. Agora, se você conversa com alguém que te inspira, essa pessoa vai te dizer, não, monta, vai em cima, faz que dá certo. Mas então, e daí essa pessoa falou pra mim assim, nossa, mas já tem tanto escritório de arquitetura na cidade, tu vai ser mais uma arquiteta, né? Isso, tu não vai conseguir viver de projeto. Bem assim pra mim, aquilo ali naquele momento assim... Daí, não me desmotivou, pelo contrário, aquilo ali me instigou, porque aquilo ali me deu assim, não, vou mostrar pra ela que não, me desafiou, vou mostrar pra ela que não é assim, que eu vou montar o meu escritório e eu vou viver de arquitetura. E de lá pra cá, trabalhei meio período ainda, trabalhava meio período na empresa do meu pai e o outro meio período eu vim pro escritório, porque eu precisava no início bancar a estrutura do escritório até... Começou eu e uma estagiária, começamos o escritório. Hoje nós estamos no grupo de quatro arquitetos, né, que trabalhamos aqui. Então, aquele momento, aquele início da profissão é realmente uma dúvida. Tu fica assim, será que vai dar certo? Será que não vai dar? Só que eu sempre procurava, uma coisa que eu procuro, eu acho que para qualquer negócio, a gente tem que surpreender. Né? Então, assim, se o meu cliente chegava com algo, eu dizia assim, não, mas isso ele está esperando. Eu não posso projetar ou fazer algo para ele do que ele espera. Não, eu preciso surpreendê-lo. Então, isso sempre foi uma coisa que me motiva muito, é sempre surpreender as pessoas que vão estar naquele ambiente. Quando ela chegar aqui, ela diz assim, nossa... Que lugar bacana, quem que fez isso? Pensou nesses detalhes, né? Porque às vezes a gente pensa na arquitetura como algo muito macro, né? Mas eu digo que a arquitetura é micro, a arquitetura é nos mínimos detalhes, como a gente estava conversando ali, né? Vamos botar o vaso, a luminária, eu sou dessas que olha nos micros detalhes, sabe? O seu diferencial, na verdade, é esse detalhe, esse cuidado, essa vontade de surpreender. Né? Na verdade, esse é o diferencial da Juliana, de fazer algo mais, de surpreender o cliente. E algo muito interessante que você falou é que realmente assim, quando a gente está montando um projeto, a gente está começando um negócio, a gente quer empreender, vem sempre muitas opiniões. Todo mundo dá opinião sobre tudo. E assim, aí cabe a gente filtrar essas opiniões. O que é importante, né? Porque a gente não pode controlar a fala do outro, mas a gente pode controlar o que a gente vai fazer com essa fala. Sim. Se a gente vai se desmotivar ou se isso vai ser um impulsionador para que a gente continue lutando, continue trabalhando pelos nossos sonhos, pelos nossos projetos. E eu digo, sabe, Edilene, que realmente às vezes a gente tem que tomar muito cuidado com quem a gente se conecta durante um negócio, né? Porque às vezes aquela pessoa que tu vai conversar, ela não tá na mesma sintonia que você, não por mal. Eu vejo que às vezes a pessoa não fala por mal, às vezes ela fala também porque ela não quer que você tenha uma experiência ruim ou quer te poupar de um sofrimento, mas ao mesmo tempo, pera lá, eu acho que eu também sou capaz. E outra, né? Começa um ano e vai e mete a cara. Eu lembro que no primeiro ano do meu escritório eu trabalhei no vermelho, na verdade, um bom tempo. Eu investia tudo que eu ganhava, eu investia no escritório, investia na carreira, investia em curso, em viagens, e eu não conseguia, era só pagando conta. Eu lembro que na época eu era noiva, né, eu olhei assim, meu Deus, Ju, mas tu gasta tudo que tu ganha. Eu assim, não, eu invisto.
E ele muito sempre, né, muito assim, não sei o que, eu assim, não, eu tô investindo, eu preciso investir em mim. E o melhor negócio sou eu. Então, eu vou investir, eu vou viajar, vou atrás de coisas novas, vou buscar e vamos que vamos, né? Então, hoje vamos fechar 7 anos, né, que o escritório está aberto. Ano passado, né, 2021, eu digo 2020, foi um ano de muitas mudanças, eu acho que para todos, né? E para a arquitetura principalmente, porque o olhar para a casa mudou, né? O olhar para o uso da casa, da arquitetura mudou. Então as pessoas começaram a dar valor, o valor da arquitetura e o que isso influencia no dia a dia delas, né? Até então o mundo estava muito acelerado, ninguém parava em casa, e hoje isso voltou, né? Para dentro de casa, né? As pessoas voltaram para se olharem um pouquinho para si mesmas, para sua casa, para sua família, né? Mudou-se a visão do mundo e da vida. Acho que as pessoas hoje estão vivendo uma vida de mais qualidade, vamos dizer assim. Não, com certeza. Eu confesso pra ti que a quarentena foi que eu aproveitei a minha casa. Isso que eu, né? Tipo assim, eu me mudei há 9 anos, fiz a casa do jeito que eu queria, né? Moro no apartamento, fiz do jeito que eu sempre sonhei e eu não aproveitava a minha casa. Então, eu vejo que hoje o cliente em si, ele está muito mais preocupado o que a casa pode oferecer para ele e para a família. E eu digo que clientes que eu fiz apartamentos me ligaram que queriam construir. Clientes que estavam numa casa queriam reformar ou aumentar. Apartamentos que então que eram pequenos, os clientes compraram um apartamento maior. Então assim, foi um ano muito engraçado, que eu tive muitos clientes que voltaram por conta e mudar, ou a rotina da casa mudou por conta da pandemia. Home offices que estavam quase as pessoas não usavam mais, voltou com tudo. Então, espaços realmente para lazer, que sempre, né, a gente trabalha muito isso nos projetos, mas eles agora foi muito engraçado que a gente estava num período que tudo abria, tudo integrava, né? E na pandemia teve essa mudança, que ao mesmo tempo as pessoas queriam que integrasse, não queriam, porque o convívio estava sendo muito maior. Em que sentido? Às vezes os pais queriam ver um filho, os filhos queriam ver um filme, mas os pais queriam receber alguém, ao receber nem dá muito, né? Mas às vezes estava com um casal de amigos, ou às vezes um familiar querendo fazer uma janta mais reservada, mas os filhos estão na sala. Então hoje a arquitetura, ela acabou sendo eu digo que ela ela tá um divisor de águas entre o que era os ambientes fechados, né? E depois veio a questão da amplitude, da abertura entre esses ambientes, as conexões. E agora a gente está numa fase que tem as conexões, mas ao mesmo tempo tem que estar fechado. E tu sabe que isso no escritório foi unânime, assim, muitas pessoas pediram dessa maneira. Daí entra, né, novas tecnologias dentro da arquitetura, sim, novas ferramentas de fechamento. Flexibilidade de ambientes, né? Flexibilidade de ambientes, e entrou muito a questão do ambiente, do projeto, ele ser muito mais assertivo, né? Todo projeto ele tem que ser assertivo, mas ao mesmo tempo, tu cria soluções, né? Tu vai além, às vezes, do uso do dia a dia, como eu digo para os clientes. A gente não pode pensar na nossa casa ou no nosso meio somente nessa situação, nesse momento. A gente tem que pensar nesse momento, mas pensando nas possibilidades futuras, né? Então a arquitetura, ela tem muito disso, essas conexões, e cabe ao profissional estar aberto a isso e ver lá na frente, não só o momento. Não, realmente 2020 trouxe N transformações para a arquitetura, para o mercado da construção em si, para o mercado imobiliário. E, logicamente, isso foi um reflexo da transformação que aconteceu na vida das pessoas e na sociedade. Então, isso com certeza vai trazer muita inovação ainda. O mercado ainda está se transformando, né? E vai trazer muita coisa nova aí pra gente. Porque houve o quê? Uma aceleração no processo da inovação. Isso. Edilene, sabe que uma coisa, eu trabalho muito aqui com construtoras, empresas, né? Hoje a minha especialidade é arquitetura comercial. E, na verdade, hoje não mais é só um projeto de arquitetura comercial, mas sim é um negócio, né? Então eu digo que a arquitetura nada mais é que arquinegócio, que é justamente usar as ferramentas da arquitetura dentro da construção, dentro do setor imobiliário, de uma maneira que agrade o consumidor final, mas que te dê novas possibilidades de mercado. Então, como a gente estava trocando uma ideia nos empreendimentos ali que o escritório fez, que você
visitou e tudo mais. Então hoje a arquitetura ela tem esse papel, não é só projetar um ambiente bacana, bonito, mas não, é aquilo ali, o quanto aquilo ali vai afetar na comunidade, o quanto que os materiais utilizados são os materiais certos para você agregar no meio, as escolhas dos materiais estão beneficiando a questão do ecossistema. Então não é só mais projetar, mas sim fazer com que isso tenha um ganho para a comunidade e para a sociedade, né? Mas o que é mais bacana, que eu digo que para a maioria dos empresários, a arquitetura, ela não deixa de ser o planejamento de qualquer negócio. Muitas vezes o cliente ele vem até nós pensando no final. Não, agora é só fazer o projeto. Não, ele tem que ser antes, porque você tem que unir arquitetura, planejamento, marketing, sustentabilidade e ainda vendas. Então o que acontece? Eu preciso juntar tudo isso. O meu cliente final, que é a venda, ele precisa gostar de tudo isso que a gente planejou. Mas a gente também tem que pensar numa questão de valorização de patrimônio, uma valorização patrimonial, né? É fazer com que um produto custe X, mas que ele pareça ter custado 2x. Então aonde tu trabalha em cima da valorização do patrimônio, com assertividade nas escolhas. Isso faz todo sentido, toda a diferença, né, Juliana? E todos os projetos têm que estar em conexão para gerar um resultado fantástico. E tem que ter a cara do proprietário, a cara do negócio, tem que transmitir, né? Eu acho bacana da arquitetura que ela transmite a cara do cliente, ou a cara do dono do empreendimento, a cara do dono do negócio, porque isso é o bacana, quando você consegue fazer essa conexão, identificar, não, esse ambiente tem a cara daquele negócio, sabe? Sim. Tu sabes que aqui nós, né, é uma coisa que eu busco muito para os clientes, é isso. É assim, ó, quando o cliente diz assim, foi a Juliana que fez. Eu gosto quando eles dizem assim, só pode ter sido que tu fez porque estava muito diferente. Inovador. Daí eu gosto. Agora eu não gosto quando ele diz assim, eu sei que foi tu que fez porque tem o teu estilo. Eu não gosto. Por quê? Porque o estilo, eu digo, é o estilo, é você que tem o seu estilo. Nós vamos lapidar a sua essência, a sua personalidade na sua casa. Então, se você ver ali nas nossas mídias sociais ou no nosso site os clientes que a gente já atendeu, cada cliente tem a sua personalidade. São projetos completamente distintos, mas por quê? Porque a gente trabalha dentro da essência de cada um. Porque você teve a sua história, então a casa ela tem que ser uma constante evolução. Eu digo que a casa nunca pode estar pronta, finalizada. Eu ri com um cliente e ele assim, tu vai vir finalizar a minha casa? Assim, não, ela tá finalizada. Eu sei, mas aquela parede, eu acho que falta um quadro. Eu sei, não, aquela parede, tu viaja bastante, tu sempre tá em busca de coisas novas, aquilo ali merece uma história, não um quadro que eu vou lá e simplesmente compro numa loja. Claro que tem obras de arte, ele gosta muito, mas eu digo que aquela parede precisava de algo expressivo, algo que comunicasse e falasse o momento, a história daquele lugar que ele visitou, que ele viaja e tal. Dele assim, é verdade, tens razão. Então assim, a arquitetura é isso, é deixar com que a tua casa tenha essa transformação. E aqui no escritório, se tu for notar, eu tenho, né, várias coisas por todos os lados e tudo são coisas que me representam. Tipo assim, aqui nessa parte do escritório aqui, isso aqui são tudo meus desenhos da faculdade. Então acho que a casa ela tem que ser isso, tu tem que chegar lá assim, que mora a Edilene com a família dela, tem a cara dela, tem a personalidade dela, conta uma trajetória, conta uma história de vida. Isso é fantástico. Bom, se a gente fosse falar de arquitetura, a gente falaria aqui o resto da tarde, porque é um assunto maravilhoso. Mas a gente precisa saber de coisas mais, detalhes importantes da tua vida. A gente está falando para mulheres empreendedoras, mulheres que querem empreender. Então, Juliana, qual foi a sua maior dificuldade e como você superou isso na tua vida, na tua carreira? Então, eu estou no mercado que, querendo ou não, tem muitos homens, né? E principalmente a construção civil. Mas, sabe, Edilene, uma coisa que eu acho que eu sempre fui muito braba. O pessoal da construção dizia assim, lá vem a galega brava. Gente, meu cabelo era comprido e loiro, agora eu tô numa nova fase. Mas eu era tipo o meu cabelo, bem parecido. Se eu tivesse cabelo comprido, a gente ia ser bem parecida. Então, assim, não brava, mas assim, que realmente no mercado, o fato de a gente ser mulher, pelo menos eu senti isso, parece que a gente é ingênua. Pelo fato de ser mulher, ingênua no sentido de que o tratamento acaba sendo diferente e muitas vezes eles não te respeitam como uma profissional.
Então, isso no começo, eu lembro que eu ficava muito frustrada, porque eu assim, nossa, mas eu tenho tanta competência contra o fulano de tal, que era homem, e por que eles não fizeram da maneira que eu pedi? Teve que vir um outro profissional falar para fazer o que eu tinha pedido. Então, aquilo ali começava a me frustrar. Só que ao mesmo tempo eu entendo que isso é algo cultural, né? Porque as mulheres elas têm uma história embutida por trás, né? Tem isso, a gente mesmo acaba às vezes sendo até preconceituosa com nós mesmos, né? Quando tá dirigindo assim, só podia ser mulher? Como assim só podia ser mulher? Tem mulheres que dirigem tão bem contra homens, né? Mas é porque era muito mais natural o homem sempre estar dirigindo, então era muito mais natural você ver muito mais homens nas construções do que mulheres, né? Então, aos poucos eu fui mostrando, na verdade, através da minha competência profissional, esse respeito. Mas claro que todo início a gente recebe uma frustração, né? Então hoje eu digo, eu tenho uns clientes, né, que eles dizem assim, não, tu vai ter que vir aqui resolver. Porque nenhum homem deu jeito. Eu assim, não acredito que nenhum homem deu jeito, agora eu vou ter que ir lá resolver, né? Eu assim, pra te ver como tem o poder da brabeza de uma mulher, né? Então, assim, claro que eu acho que a questão é a gente também levar para um lado, claro que, né, eu acho que assim, todo preconceito, ele te afeta quando você se coloca dentro dele. Então eu nunca me via naquela posição. Claro, ficava muito chateada, mas isso pelo contrário não era uma maneira de eu bater de frente ou não. Eu disse, não, eu vou mostrar com a minha competência, com a minha expertise, com o meu conhecimento e realmente foi isso que aconteceu. A partir do momento que você mostra o quanto, né, o quanto você investiu no seu conhecimento, isso te abre portas e vai facilitando, porque realmente às vezes as pessoas criam um preconceito com a sua aparência feminina, e eu sempre gostei muito de me arrumar e sempre fui arrumada para as obras. Nunca fui assim com roupa de obra. Então, nunca, tipo assim, pelo contrário, eu detonava os meus sapatos, porque eu sempre fui arrumada. Eu assim, não, tô vestida assim eu vou pra obra. E daí os pedreiros já começavam, ai, hoje ela vai cair com esse sapato alto. Hoje, mas realmente algumas vezes eu caí. Mas não caí do salto, levantei. Eu acho que na nossa vida a gente tem vários estágios de superações, né? É aquele momento que você se lança profissionalmente, né? Pra desafios da vida profissional. Aquela incerteza se vai dar certo, se não vai dar. Mas não deixa de ser desafios nossos, né? Eu digo que o maior desafio é com a gente, não com os outros. Porque eu digo que eu me exijo muito. E às vezes a gente se exige mais do que... E isso nos afeta. E eu sou muito exigente comigo mesma, né? Mas isso é uma coisa que a gente sempre vai amadurecendo. Eu acho que a maturidade vai nos dando, né? Esse entendimento em saber equilibrar essa cobrança, né? Mas em 2012, na verdade, em 2012 eu tive um tumor no joelho. Eu não estava com o meu escritório montado ainda. Eu tive em 2012, fiz o tratamento, fiz quimioterapia, radioterapia, venci o câncer, tudo beleza. 2014, em 2013 eu terminei meu tratamento, em 2014 eu abri o meu escritório. Foi onde me deu coragem. Eu tive que ter um câncer pra ter coragem. Teve que dar uma sacudida pra ter coragem. Tive que dar uma sacudida, porque até então eu tava naquele naquela zona de conforto. Eu assim, caraca, o que eu tô fazendo na minha vida? Não. Vamos meter a cara, se não der, não deu, se der, deu, tudo certo. Então, em 2013, daí finalizei meu tratamento, e montei o escritório de arquitetura, como eu vinha te falar, e comecei a mundo afora, doidado. 2020... Nós já no meio de uma pandemia, uma incerteza imensa, o que acontece? Descobri de novo Marvato. 2020 eu digo foi assim um ano de provações para todos, né? Para mim foi um ano assim em todos os sentidos. Então descobri novamente um tumor no mesmo joelho, na verdade por conta da radioterapia que eu fiz no primeiro tratamento, super raro de acontecer, mas a pessoa aqui adora entrar na fila da raridade, né? Deu novamente, então eu tive que entrar no processo de tratamento. Eu lembro que em junho, eu tinha fechado, eu digo que é muito doido como as coisas são na minha vida. No mês mais difícil sempre tem as melhores descobertas, os melhores empreendimentos, sabe assim, quando tem assim, porque na vida a gente tem assim, a vida pessoal e a vida profissional, né? E daí a vida pessoal tava uma zebra, porque eu tinha descoberto um câncer. A vida profissional bombando.
bombando, só vindo negócio bom, empreendimento e bababá. E eu, meu Deus do céu, como é que tá? Mas aí que tá, né? Eu assim, não. Daí eu lembro que meu marido chegou pra mim assim, olha, eu acho que então vamos, cancela esses contratos pra te poder te tratar, ficar de boa, tu não vais conseguir trabalhar. Eu assim, não vou cancelar nada. Eu sei que daí, né, até porque eu não trabalho sozinha, ninguém trabalha sozinho, né? Nós temos aqui, ó, várias pessoas aqui olhando a gente filmando, né? Então, sempre tem, ainda bem que a gente tem uma equipe que acompanha a gente, que ajuda, com certeza. Né? Eu digo que ninguém faz nada sozinho, né? E a minha equipe, assim, minha equipe é maravilhosa. Eu digo que eu trabalho com pessoas melhores do que eu. Eu digo assim, a gente tem que trabalhar sempre com pessoas melhores que a gente. E isso faz com que a gente sempre evolua. Então eu sei que daí eu peguei, conversei com a minha equipe, expliquei a situação. Eles ficaram todos assim bem apreensivos. Eu assim, não, mas eu só tô avisando que eu vou passar por um tratamento de saúde. Mas que o resto continua igual. Deles assim, como assim? Eu assim, a gente vai continuar tocando a ficha e tocando o barco. E nisso foi assim, eu me vi num desafio, né? Desafio da vida, que era conciliar a minha vida profissional com o meu tratamento e a minha vida pessoal, mas ao mesmo tempo no meio da pandemia. Então nós tínhamos aí N coisas para estar conciliando. Mas eu digo que o trabalho, ele não era uma questão de financeiro, mas o trabalho para mim foi um motivador para eu conseguir levar meu tratamento mais de boa, parecendo o mais natural possível que a minha vida fosse. Porque, claro, eu estava passando por uma quimioterapia, eu tinha que ficar internada, eu ficava internada para fazer a quimioterapia em Curitiba, porque aqui na região não faz. Ficava períodos de 30 dias em Curitiba. E ano passado foi o ano que o meu escritório mais cresceu. Mesmo, né, eu digo assim, a gente sempre coloca uma projeção de crescimento, todo ano eu coloco metas pra gente alcançar. E ano passado, assim, superou todas as metas que eu tinha colocado antes da pandemia, né? Daí com a pandemia, será que vai acontecer tudo isso? Como as empresas, né? Muitas empresas se viram nessa situação. E eu assim, não, agora esse ano vai ser diferente. Simplesmente eu não foquei em dinheiro, eu só foquei no que seria bom para o meu cliente, que eu queria que ele ficasse feliz, mas principalmente eu acho que foi um momento tipo assim, de eu ver o quanto a arquitetura ela influencia na minha vida, nas coisas boas que ela me traz, né? De me conhecer, eu, Juliana, nem eu imaginava que eu ia dar conta dessa maneira que eu dei. Hoje eu olho para trás e olho assim, gente, sério que era eu? Que doida, né? Eu lembro que eu tava no hospital, eu e Sara, a arquiteta, a Sara, nós no hospital fazendo uma vídeo conversando sobre um projeto. E daí chega o médico, ele assim, dá pra te parar a tua reunião que eu gostaria agora de te consultar? Não dá pra esperar mais um pouquinho? Dá licença que eu preciso agora ver os teus sinais, ver como é que tá. Você não pode ser no quarto do lado primeiro, que eu tô no meio de um raciocínio de um projeto. Deles não fingiam, né? Mas eu acho que isso foi muito importante pro meu tratamento, né? Então eu atendi os clientes online, eu vi que teve um projeto que eu fiz, um projeto de um condomínio bem legal aqui na cidade de Tubarão, um projeto de condomínio bem bacana. E eu lembro que quando nós fechamos o contrato, na sequência um amigo meu me ligou, ô Ju, tu fechou aquele contrato grande? Como assim? E tu tá tratando de um câncer? É verdade? Né? Deu assim, é verdade, já fiz uma quimioterapia. Daí ele assim, como assim já fez uma quimioterapia? Eu já tinha feito uma apresentação, né? No meio da quimioterapia, apresentação do projeto. Daí ele assim pra mim, tá, mas tá tudo certo? Eu assim, tá se perguntando tudo certo comigo, tudo certo com o projeto. Eu assim, os dois tá tudo certo. Os dois estão tudo certo. Então eu ri com esse meu cliente, cada período que eu ia, num período eu fui lá, eu tava com cabelo curto, na outra semana eu tava careca, na outra apresentação eu já tava de andador, porque eu fiz uma cirurgia, eu tenho uma prótese de titânio da perna inteira, né, que eu tô reabilitando. Então, como dizer eles assim, ó, cada dia chegava uma arquiteta diferente aqui com a gente. Então, eu acho que essas superações, eu digo assim, ó, problemas a gente sempre vai ter, desafios a gente sempre vai ter, a questão é de como você encara isso, né? Tipo, beleza, tô com isso, vou deixar de viver? Vou deixar de fazer o que eu gosto? Vou deixar de fazer o que eu amo? Vou deixar de... Eu saía dos hospitais, eu picava aquele Curitiba, conheço todos os restaurantes de Curitiba. Meu marido assim, tu não tá ruim? Eu assim, não, tô morrendo de fome. Enjoada, mas eu queria sair, queria passear, queria ter a vida o mais próximo do que eu tinha.
Mas claro, com algumas limitações, né? De tratamento, a médica dizia, ai meu Deus, esse Covid, guria, tu vai pegar, tua imunidade tá muito baixa. Ela dizia assim pra mim, assim, eu vou pegar se eu ficar presa dentro de casa, vou pegar em casa, não na rua. Claro, cuidava, né? Mas tocava o barco e assim a gente ia. É uma história fantástica. Eu tô aqui me segurando para não chorar, porque às vezes a gente reclama por coisas tão pequenas, né? Sim. E eu acho que muitas mulheres vão se inspirar em ti, Juliana, porque a gente reclama por coisas tão pequenas e às vezes a gente se apega tanto a problemas que amanhã ou depois vão deixar de existir. Às vezes nem acontece, a gente se preocupa tanto, né? Sim. Sofre tanto por uma ansiedade, às vezes fora de tempo, antecipada. E olha só a tua garra, olha só a tua força, sabe? Quantas mulheres estão passando pelo mesmo problema que você passou e que precisam ouvir isso, sabe? Essa história de superação, essa energia, essa fé. Eu acho que isso é muita fé no coração, é muita vontade de viver, sabe? E a arquitetura, na verdade, é a tua paixão, então ela te ajudou a segurar essas pontas. E é nos momentos de grande dificuldade que a gente tem os maiores aprendizados. É nos momentos de grande dificuldade que a gente tem as maiores superações, que a gente tem os grandes testemunhos de vida para contar, né? Então, acho que você está de parabéns pela mulher guerreira que você é, pelo exemplo de vida que você está dando. Com certeza, muitas mulheres se inspiram em ti. Muitas mulheres também querem tomar posse dessa força para superar as dificuldades da vida. Eu acho que todas nós temos isso, sabe? A questão, acho que pega muito, é a gente não ter medo do julgamento. Porque às vezes, tipo, nós vamos ter falhas, vamos sofrer. Ninguém tem uma vida perfeita, né? Isso é viver, né? Isso é viver. Claro que cada um com a sua dor. Eu digo que problema não, o meu problema é maior que o teu. Não, cada um tem a sua dor de alguma maneira da vida. Mas nem por isso a gente não tem que ter alegria de viver e nem por isso a gente tem que ter medo ou vergonha de esconder, né? Eu digo porque às vezes, eu andava careca e fazia book, eu andava de andador. Eu fui agora no final do ano, a gente foi pra... eu terminei a quimioterapia no dia 24 de dezembro, foi a minha última quimioterapia. Aquela foi sofrida, que eu já estava sem veia. Eu só dizia pra médica, meu Deus, eu tenho que terminar dia 24. Daí o meu marido assim, não, Ju, mas se não der dia 24, termina depois do ano novo, porque eu ia ficar internada, né? Eu assim, não, eu vou terminar dia 24. Mas vou. Guria, aquela ali foi doída, mas deu tudo certo, graças a Deus. Eu sei que no dia 24, e a hora que eu terminei, eu assim, eu não acredito. Foi meu melhor presente de Natal. Da vida. Eu assim, o Natal, assim, tem outro significado, sabe? Aquilo ali me marcou. E uma amiga minha assim pra mim, vamos comemorar o teu aniversário? Era dia 10 de janeiro. Eu assim, comemorar. Eu assim, vamos fazer uma viagem? Eu assim, amiga, não sei se... Lisa, não sei se eu vou conseguir... Não sei se eu vou terminar o tratamento, não sei se eu vou conseguir terminar pra gente viajar perto, assim, né? Não, mas fica tranquila. Se der, eu já deixei uma reserva lá, ela assim, eu sei que no dia 22, eu sabia que eu ia conseguir terminar a quimioterapia, eu liguei pra ela, eu tô indo viajar. Ela assim, tá bem? Assim, tô ótima. Menina, mas eu tava acabada, tava zoada. Me deu uma trombose no catéter, eu tava com dor assim, inchada, tava toda dolorida. Eu só pensava assim, não, eu preciso iniciar o ano com essa viagem. Mas não pelo fato de viajar, mas aquilo ali pra mim era importante de eu não me abater. Porque eu tava com a Tala, né? Tava andando com a Tala. Então, mas foi sensacional, porque nós fomos pra Foz do Iguaçu. Eu digo que as águas a gente fez um passeio que molhava inteiro. Eu digo que aquilo ali foi um banho de... Como é que é? Um banho de bênçãos, né? De muita saúde. Mas é porque eu digo porque às vezes a gente já muitas deixa, não vou sair porque eu tô me sentindo gorda, não vou viajar porque meu cabelo não tá legal, não vou fazer isso porque eu preciso emagrecer, não vou fazer isso porque, né? Então a gente fica sempre às vezes querendo ter uma imagem ou colocando expectativas na gente e deixando de viver o hoje. Claro que isso, assim, tem dia que tu tá triste, tem dia que, claro, todo mundo, Juliana, não, tem dia que eu tô abalada, tem dia que eu tô cansada, tem dia, quantas vezes eu chorei, porque assim, meu Deus, será que eu vou vencer? No outro dia dorme, resolve. Então, assim, eu acho que a questão é a gente sempre se ver
não se ver criar, ou não digo criar, né, mas a gente não botar expectativas ou uma felicidade só depois de um ganho, de algo que a gente deseja, né, ou que a gente almeja, mas sim uma expectativa de vida agora, de hoje, né, claro, pensando no futuro, mas vivendo o presente com todas as forças, né, eu sempre fiz muito isso, eu sempre sou muito de viver agora, o hoje, o presente. Sou muito ansiosa em querer fazer tudo ao mesmo tempo, mas ao mesmo tempo hoje é um sabor diferente, sabe? O gosto é diferente, assim, da conquista. Pequenas conquistas são grandes conquistas hoje, sabe? Então foi muito engraçado que tudo que eu sempre almejei pro meu lado profissional, eu consegui num momento que aquilo não me importava. Não é que não me importava, mas que aquilo ali não fazia mais sentido se eu não estivesse aqui, né? Isso. Não era o foco do momento. Então, eu acho que essa balança é muito doida. Mas, eu preciso continuar aqui, né? Então, tô aqui. Linda, maravilhosa, com mais uma guerra vencida. E eu acho que Deus tem muitas coisas boas para te oferecer, para te presentear na vida, né? Ele não, como dizem a passagem bíblica, ele não dá uma cruz maior do que a gente não possa carregar, né? Então, quando ele dá uma cruz pra gente, ele sabe que a gente tem força, a gente tem capacidade para superar esse desafio, né? E uma coisa muito importante, Helena, que você falou, é a gente ter projetos sim, ter sonhos sim, mas não deixar de viver o presente com ansiedade, com o coração lá no futuro, né? E acho que isso é fundamental. Às vezes a gente fica se preocupando tanto com o futuro, esperando tanto para viver as coisas, esquece de viver o presente, deixa passar coisas tão importantes, oportunidades que a todo momento acontecem à nossa volta. Sim. E eu digo para as mulheres, né, muitas que estão, eu recebo muita mensagem, assim, eu me sinto, assim, muito privilegiada de estar, às vezes, muitas mulheres compartilhando comigo as suas angústias e obstáculos, né, então, cada uma, como eu digo, com a sua dor, mas todas muito otimistas, né? Então eu digo assim que eu conheci hoje mulheres fantásticas nesse período da minha trajetória, como conheço. Eu digo assim, eu me sinto muito honrada muitas vezes de estar compartilhando, dessas pessoas estarem compartilhando comigo as suas histórias, né? E as pessoas me perguntam, qual é a tua inspiração de vida? Eu assim, nossa, não tem inspiração maior do que você ter o carinho e as pessoas estarem compartilhando contigo coisas tão preciosas, né? Que são momentos, que são afetos. E eu digo que para você, mulher, né, que está vendo essa entrevista, ou o marido também, que é muito importante no lado da esposa nesse momento, mas que isso é uma fase que eu acho que quando isso vem para nós é por algum motivo. Eu acho que o motivo que veio para mim foi justamente estar passando para ti, ou estar passando para você que está assistindo, que na verdade toda dor ela tem um amor, né? E toda dor ela tem uma superação, ela tem um momento que você vai viver e vai olhar lá para trás e vai dizer assim, muito obrigada por eu ter passado por isso, porque a sua vida vai ser bem diferente, né? Depois disso, pode ter certeza. Toda dor tem um propósito, né? E toda dor tem um propósito. Eu esqueci do propósito. Mas um propósito maior é a gente viver bem, a gente ser feliz, né, Juliana? A gente fazer aquilo que a gente ama, a gente estar perto das pessoas que a gente ama, porque tudo é tão passageiro, tudo é tão rápido na vida, né? Que a gente tem que valorizar principalmente os relacionamentos, as pessoas, o legado que a gente deixa, o amor que a gente compartilha. Isso aí. É isso aí. Vamos falar de novidade, então? Vamos. Vamos falar de novidade agora. Eu sou. Novidade. Vamos falar de novidade, então, Juliana. A gente soube por aí nos bastidores, já tem coisa na rede social de um projeto novo. E particularmente eu estou muito curiosa para saber um pouquinho desse projeto. Então fala pra gente, fala pro investidor que está nos assistindo. Como a gente estava conversando, a arquitetura não deixa de ser arte em negócio, né? Mas o arte em casa. Porque além de ser o teu sonho, isso também se trata de um negócio, né? Você tem um investimento, você tem o suor ali que você batalhou para pagar as coisas que não são, né? Que não estão baratas, né? Nesse mundo doido que tá tudo mudando muito rápido, os valores de tudo. A ideia do Under Construction
ele vai ser um projeto onde nós vamos mostrar a vida real das obras e por trás dos bastidores. Justamente fazer você entender o valor de um bom planejamento e de as escolhas certas. Então, qual vai ser a sinopse desse nosso novo cenário? Nós vamos mostrar e ensinar como você pode fazer uma reforma na sua casa, que até então você vai achar, não, sério, que só teve isso que ela fez, mas parece que mudou completamente. Então, essa é a ideia, é fazer com que essa obra na sua casa, você consiga fazer ela com o mínimo de intervenções, mas com intervenções assertivas e com escolhas certas. Mas, durante esses bastidores, isso nós vamos, a gente vai fazer um concurso para essas pessoas participarem da obra. As pessoas só vão ver a obra pronta. É o antes e depois. O antes e depois, só que ela só vai acompanhar depois de tudo pronto. Só que ela vai ganhar essa reforma. Então, eu tenho parceiros maravilhosos que eu assim, juntei assim, não, preciso fazer esse ano alguma coisa diferente. Que a pessoa não tem sossego, né? E daí passei a ideia para os fornecedores, que a gente sempre trabalha aqui no escritório. Tamo junto, vamos contigo. Assim, então fechou, vamos nessa. Então a gente começou as gravações, na verdade. A gente só botou alguns spoilers ainda, né? Mas a ideia é justamente movimentar o nosso mercado, né? Porque nós temos hoje, na verdade, a nossa região é muito rica em todos os setores da construção civil, desde da construção à finalização, né? Sim. De indústrias, de revestimentos, de móveis, de tudo. Na verdade, a gente tem quase todos os insumos aqui na região, né? E fábricas muito boas. Então, pensando nisso, a gente pensou, vai ser tipo eu digo os irmãos à obra. Adoro! Irmãos à obra, assim. É mais ou menos isso. Mais ou menos isso. Ô, Juliana, e você tem intenção de expandir esse projeto para, de repente, incentivar lá o investidor que quer dar uma repaginada naquele imóvel dele, para valorizar aquele imóvel? Eu friso muito isso com o meu cliente, assim, olha, prepara o teu imóvel para vender, prepara o teu imóvel para alocar, porque isso valoriza muito, isso muda a cara, isso traz um retorno, um recurso bem maior do que o esperado. Sim, então, essa modalidade dentro do Under Construction, ela vai ter tanto o Under Construction em casa, dentro da casa, como vai ser o Under Construction no negócio. Então, nós vamos ter empresas que a gente vai estar também trabalhando essa modalidade e mostrando o quanto aquilo ali beneficiou a empresa que fez a reforma e tudo mais. Mas tu sabe que essa parte do você como investidor ou empresário é muito importante trabalhar com a valorização do patrimônio, né? Então, é como a gente estava conversando, é você gastar um X, mas parecer que gastou 2x. Isso a gente chama de valorização de patrimônio. É uma coisa que é justamente isso a gente quer bater, ensinar o nosso consumidor a como as escolhas certas e os profissionais certos te dão lucratividade. Exatamente. Porque às vezes, o que muitas vezes acontece, né? O cliente vai lá e ele almeja um projeto. Eu digo que o computador aceita tudo. Fica tudo lindo, maravilhoso. Na prática. Mas na prática depois geram as frustrações. Então eu canso de chegar depois clientes até mim e dizer assim, nossa, eu comecei a construir a minha casa, mas eu não consegui terminar. Eu tinha esperado fazer isso, mas não consegui terminar. Porque às vezes não se tem que ter uma conversa muito franca. Quanto é que você quer gastar? Quanto é que você pode gastar? Isso tem que ter. A partir do momento que você sabe quanto você vai gastar e o quanto aquilo vai te retornar, você coloca na ponta do lápis, beleza. Vou faturar, então vou ganhar dinheiro, digo como investidor, né? Então, assim, muitos apartamentos você aluga um valor sem nada e se você mobília, muitas vezes você duplica ou até mais o valor da locação. E outra, não tem a depreciação do imóvel. A pessoa não tem aquela coisa de furar a parede, mudar, quebrar e tudo mais. E outra, a locação não para, ele nunca deixa de estar alugado quando um apartamento é mobiliado. Exatamente. Só que mobiliado com personalidade. Os clientes não querem mais qualquer coisa.
Eles querem algo que tenha uma identidade, que mostre uma personalidade. Não, claro que a gente não sabe a personalidade do cliente que vai morar nesse imóvel. Só que a partir do momento que você coloca algo de uma maneira que tem um certo refinamento, mas não quer dizer que esse refinamento é caro, tá? Porque às vezes a palavra refinamento as pessoas dão, eu vou gastar. Não. Mas ao mesmo tempo te coloca numa posição de escolha do teu cliente. O teu cliente vai chegar assim, não, eu quero morar nessa casa. Imagina se eu posso morar só levando a minha roupa do corpo e utensílios, mas um apartamento com uma pintura bacana, sabe? Com uma cadeira. A cadeira, na verdade, tu vai gastar a mesma coisa, mas tu pode botar uma cadeira com uma personalidade, um sofá diferente. Então, é que as pessoas querem só botar o básico, né? Exatamente. E tu sabe que em São Paulo, eu vou muito a São Paulo, e em São Paulo tem um projeto agora de um apartamento onde você vai morar, trabalhar e tudo mobiliado, tá? Toda a identidade do prédio é única, né? Tem vários tipos de apartamento, mas você paga para morar ali. Você também tem espaços para trabalhar compartilhados, né? Tipo coworking, na verdade ele vai ser tipo um coworking, co-living, uma mistura de tudo lá. E também carros para locação. Então, quando você aluga, você já tem a disponibilidade de um carro, se você precisar de um carro. Porque hoje já tem essa questão de não ter mais carros, né? Exato. Tanto é que em Curitiba já tem vários apartamentos, prédios, lofts que não tem mais vaga de garagem. Não porque não tem espaço, mas porque aquele tipo de cliente ele não quer mais um carro. A nova geração, né? Então, em São Paulo você aluga e já mora, trabalha e se precisar o carro para ir subir a serra, tu tens o carro para usar. E eu vejo que a ideia justamente do Under Construction é a gente mostrar para nossa região que na verdade a nossa cidade ela é relativamente pequena, mas nós temos empresas e possibilidades de cidade grande. Só que às vezes a gente tá cada um assim, esconde sentadinho, esperando, cada um, né, no seu quadrado. Então a ideia do Under Construction é justamente movimentar o mercado imobiliário e ver o quanto boas escolhas fazem você faturar. Fazem a diferença, principalmente no autofaturamento, isso é muito importante. Então você fique ligadinho aí nesse projeto da Juliana, que vai trazer muita informação importante para você agregar valor para o seu imóvel, para sua casa, para o seu investimento, para sua cala comercial, enfim, para todos os seus projetos imobiliários. Juliana, que pena, já estamos chegando no final dessa entrevista. A gente poderia ficar aqui a tarde toda conversando, porque está muito gostoso esse bate-papo. Obrigada, eu que agradeço. Mas eu convido você para deixar uma mensagem para todas as mulheres. A gente ainda está durante o mês de março, ainda estamos comemorando o mês internacional da mulher. Que mensagem você deixaria para as mulheres empreendedoras, para as mulheres, para as mães, para as mulheres que também passaram por desafios como você passou? Eu vejo que a mulher, ela tem um grande potencial para todas as áreas, porque ela tem um sexto sentido muito aguçado. Então, se esse sexto sentido te diz que você pode, que você deve e que você consegue, escute. Porque eu tenho certeza que se você escutar o que realmente o teu sexto sentido, o teu coração falar, o céu é o limite. O céu é o limite. Maravilhoso isso. Nos inspira, nos motiva. Nos motiva cada dia mais. Juliana, muito obrigada pela oportunidade, obrigada, por esse bate-papo, por tudo que a gente aprendeu aqui hoje nessa tarde, por tudo que a gente teve a oportunidade, né, de compartilhar um pouquinho da tua vida, conhecer um pouquinho da tua história. A gente só tem a agradecer, né, e pedir que Deus te abençoe muito, com muita saúde, com muita paz, com muito sucesso. E você continue sendo essa pessoa encantadora e inspiradora, uma mulher realmente inspiradora. Obrigada. Tá certo? Muito obrigada. Foi um prazer. Não podemos abraçar, mas podemos, né, só tipo, né? Em épocas de Covid. Obrigada, eu que agradeço, tá? Na verdade, isso aqui é a demonstração do punho da Mulher Maravilha, né? Então a gente tem que... então esse aqui é o Mulher Maravilha. Esse é emblemático.